Antes da gente começar a meditar, eu quero colocar o nosso chão de hoje. O nosso chão de hoje está em Mateus, capítulo 16. E eu vou ler a partir do verso 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe. Jesus não está indo para Jerusalém. Jesus não está indo para o centro religioso do seu povo. Ele está indo para Cesareia de Filipe. Ele está na contramão do processo. Perguntou a seus discípulos a seguinte questão: o que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, mas vós, os meus discípulos, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, a partir desse momento, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer. Andar na direção de Jerusalém é andar na direção do sofrimento. Sofrer muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ao ponto de ser morto, porém, ele seria ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Romanos 8. Versículo 28, 29, 30. Eu vou até o 32. Oi, Juju, deu tempo, hein, Juju? Sabemos, I know, we know. É que eu também sei. Sabemos que todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito seria esse? Qual que é o propósito de Deus? Porquanto aos que de antemão conheceu, também a estes os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará juntamente, não nos dará graciosamente juntamente com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. É um tapete de 3 fios. Gênesis 1, 26. Sem base a gente não constrói nada. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Santo Espírito, essa é a tua palavra, por isso, em nome de Jesus, nós nos entregamos em tuas mãos, tanto para falar quanto para ouvir. Amém. Agora, em fevereiro do ano que vem, vai fazer 2 anos que o movimento Graça Bruta começou. E é muito precioso ver o que Deus fez nesse processo, né? Desde lá da época do hotel, Londres Star, até hoje aqui onde a gente se reúne. E sempre houve no nosso coração uma disposição de começar algo novo, vamos dizer assim. A tentativa de buscar uma leitura do Evangelho onde Jesus fosse, de fato, este leito hermenêutico, né? Como que eu sei sobre Deus? Eu tenho uma série de questões que me envolvem na minha suposição de Deus, porque toda fala sobre Deus é, em última instância, uma suposição. E Jesus, quando entra na história humana, quando ele se faz carne, quando o verbo encarna, ele tem mais ou menos uns 4.000 anos de um backstage de relações e de informações e de textos e de experiências e de questões orais que apontavam para Deus, que dizia sobre Deus, que informava sobre Deus, que dizia como Deus era, como Deus pensava, do que Deus gostava, de quem Deus gostava, de quem Deus não gostava, onde Deus gostava que você fosse, onde Deus gostava que você não fosse. Por exemplo, ir para Samaria era um pecado. Falar com o samaritano, pior ainda. Mas Jesus, ao resolver seguir para o norte de Israel, e não usar o caminho da multidão, o caminho da maioria, que é o caminho do lado direito do Rio Jordão, ele resolve ir pelo lado de dentro, e pelo lado de dentro só existe deserto até chegar ao mar, e passa-se necessariamente por Sicar, passa-se necessariamente por Samaria. Ele faz questão deste encontro, ele faz questão de encontrar com uma mulher samaritana, ele faz questão de ficar com aquelas pessoas, ele faz questão de restaurar a dignidade de uma mulher que já está no 6º marido, tentando matar a sua sede, a sua fome de significado, de afeto, mas só tem arrumado confusão para a sua própria cabeça. Ainda que toda a sua estrutura gere nela a condição de se espantar, dizendo: como tu, que é homem e que é judeu, conversa comigo que sou uma mulher e sou samaritana? Não faz sentido. Não faz sentido tendo em vista a perspectiva que se tinha de Deus, a qual Jesus veio desmentir, a qual Jesus veio quebrar. Então toda a nossa energia tem sido gastas nesse 1 ano e tarará, quase 2 anos, no sentido de anunciar um evangelho que encontre ninho na revelação de Deus trazida em Jesus Cristo. Porque muitas vezes a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa maneira de pensar pesa tanto sobre a nossa vida, a nossa alma, de tal forma que quando a gente vai se relacionar com Deus, existe uma infinidade de coisas que o deformam e fazem dele um Deus criado à nossa imagem, à nossa semelhança, ao invés da proposta original de Deus de nos criar à sua imagem e à sua semelhança.
E essa é a questão que Jesus apresenta aos seus discípulos. Ele chega primeiro e diz: viu, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, ele está andando numa outra direção, numa direção que não é costumeira. Quem pode, vai para Jerusalém. Quem tem condições, vai para lá. É lá que está o templo, é lá que está o rito, é lá que estão os dogmas, é lá que está o conhecimento, é lá que estão todo o mover, ou a base do mover religioso na direção de Deus, de tal forma que se alguém quiser encontrar Deus, lá é o lugar. Porque o Deus da religião é um Deus geográfico, ele é um Deus que atende endereços. Ainda que o discurso fale de um Deus que enche céus e terra, contudo, você precisa ir num canto para encontrá-lo. Você normalmente tem um endereço, um dia, um horário. Essa é a estrutura que a religião coloca muitas vezes. De tal forma que se você não pertence a essa estrutura do rito, do clero, do dogma, você não tem Deus. Jesus, quando conversa com essa mulher samaritana, ele diz que essas estruturas foram rompidas. Jesus acaba com o profano e com o sagrado. Não existe mais essa dimensão em Jesus. A mulher diz assim: nós, os samaritanos, dizemos que o lugar que se deve adorar é aqui no Monte Gerizim. Vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém. E Jesus diz assim: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. O que isso significa, meus irmãos, na prática? Está falando de intimidade, está falando de qualquer lugar, está falando de em qualquer momento. O véu foi rasgado de cima a baixo, não há nada mais que nos impede de chegar até Deus. Deus pode ser invocado em qualquer circunstância, situação, local, desde que seja na dimensão mais profunda do seu ser e que isso conote uma realidade, ou seja, que isso tenha referência de verdade em você. Porque tem muita gente que louva a Deus, mas não sabe nem quem está louvando. Tem muita gente que canta, mas não sabe nem o que está cantando. A gente só vai seguindo a multidão. Às vezes eu vou pregar em algum lugar, ou às vezes eu, mesmo aqui na minha comunidade, com os meus, com aqueles que de alguma forma já estão na caminhada comigo, eu peço a Deus a misericórdia de que durante o louvor eu consiga dizer pelo menos umas 2 ou 3 palavras que encontrem conexão de verdade dentro de mim, para que eu possa dizer a Ele. Porque às vezes a gente canta por cantar, bate palma por bater, em espírito e em verdade. E Jesus então, indo nessa direção, resolve perguntar a seus discípulos, dizendo assim: viu, o que diz a multidão? O que diz a maioria? O que diz o povo ser o Filho do Homem? E aí você tem uma variedade de perspectivas sobre ele. Uns dizem que o Senhor é Elias. Uns dizem que o Senhor é Jeremias. Uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista já tinha morrido ali. É como se João Batista tivesse reencarnado em Jesus. Ou, sei lá, qualquer um desses profetas aí. Porque multidão não se interessa em relação. E a grande questão que nós temos apontado aqui no Graça Bruta é isso: nossa cidade não precisa de mais uma igreja. Nós estamos muito bem servidos delas. Nós não precisamos de nenhuma estrutura mais. Mas eu penso que talvez nós precisemos do Evangelho. Olhar para um Deus revelado em Cristo Jesus e nele somente. E Jesus, vendo essa multidão, cada um tem uma perspectiva, cada um fala de uma coisa, cada um imagina de um jeito. Jesus se volta a um grupo e diz assim: mas e vocês? O que os meus discípulos têm a dizer? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? Qual que é essa opinião? E essa é uma pergunta para todos nós aqui. Se você é um discípulo de Jesus, essa pergunta se faz necessária diante de mim e diante de você. O que você pensa sobre Jesus?
Quem é Jesus para você? O que você diz ser o Filho do Homem? Quem é Ele? Porque essa é uma questão que todos nós precisamos responder. E aí, Pedro tem uma fala que é uma fala absurda. Pedro olha para ele e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Dizer que ele é o Cristo é um negócio até aceitável, porque o Cristo também era visto numa perspectiva política poderosa. Ele vai restaurar o reino a Israel. Ele vai inverter esse processo. Ao invés de Roma governar sobre nós, nós vamos governar sobre Roma. Mas não importa. A maldade continua sempre como coluna dorsal do processo. Só muda quem oprime e quem é o opressor. Mas sempre há opressão. Mas quando ele diz assim: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aí, irmão, ele dá um chute fora da realidade. Porque você olhar para um ser humano e dizer assim: Tu és o Criador, filho de peixe, peixinho é. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és quem criou os céus e terra, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o grande eu sou. Jesus olha para ele e diz assim: viu, esse tipo de revelação não é algo possível à carne, não é algo possível a esta humanidade almática, biológica, é algo que meu Pai sussurrou nos teus ouvidos, é algo que meu Pai revelou a você. E você, ao interagir com esta revelação, você de alguma forma chegou a esta conclusão. E é o seguinte, cara, tu és Pedro, e sobre esta tua afirmação, sobre este fato que lhe foi revelado, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E lembre-se que porta é um instrumento de defesa, de tal forma que quem deve ir contra o inferno somos nós. E eu vejo um bando de crente com medo do diabo, com medo do gafanhoto migrador, com medo de maldição. Enquanto a palavra de Deus diz que Jesus Cristo se tornou maldito para que a bênção de Abraão pudesse chegar até a nós, e ele estava falando do seu espírito. Gente que vive com medo, mesmo que a palavra de Deus diga que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, que o amor de Deus lança fora todo o medo. Aliás, o medo é elemento sine qua non para a religião. Sem o medo, a religião não sobrevive. A religião precisa pôr o medo. Ó, cuidado. Ó, louco, aí, olha aí. Hein, mal? Sem medo, ela é um dos pilares. Medo, culpa, ganância. Você manipula o povo. Quer cantar no louvor, irmão? Seja mão de obra barata para nós lá no banheiro, lavando. Aí a gente acha que isso vai trabalhar a humildade do freguês. Não. Você vai trabalhar a ganância dele, está lá na frente, aparecendo. Dê dinheiro aqui, que Deus vai te abençoar depois. Seja credor de Deus. Quem primeiro me deu a mim para que eu possa restituí-lo, diz a palavra. O que você tem que não foi Deus quem lhe deu? Que não é fruto da graça de Deus? Se não der aqui, vai deixar na farmácia. Aí o cara dá tudo. Se der aqui, vai ganhar 100 vezes mais. O cara dá aqui também, ganância. É só ganância, mais nada. Culpa. Você deve ter pecado oculto, né, irmão? As coisas não estão dando certo na sua vida, mas deve ter alguma coisa aí, né? Sempre é você. A razão é você. O problema é você. Se der certo é você. Se der errado é você.
Deus é esse cara que precisa dele ali, mas ele está out. Esta é uma revelação que Pedro tem sobre Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fala sobre o poder daquela revelação. E fala que sobre aquela revelação ele edificaria a sua igreja, e que sobre aquela revelação as coisas poderiam ser conectadas no céu. E aí ele se desnuda enquanto revelação do Deus, ou do Filho do Deus vivo. E como Filho do Deus vivo, ele diz assim: eu preciso mudar o meu caminho, eu preciso voltar para o sul, eu preciso voltar para Jerusalém, eu preciso sofrer na mão dos anciãos, na mão dos escribas, na mão dos sacerdotes. Mas não são esses os caras mais adequados para recebê-lo, para reconhecê-lo como Filho de Deus, para identificar que tu és o Messias? Sim, são, mas eles têm um compromisso com eles, com o seu lugar, com a sua posição. Eles não querem serem demolidos desse processo. E eu já disse que esse processo precisa vir ao chão. Jesus, diante do templo, disse: derruba, porque não presta para nada. Eu vou erigir, eu vou construir a realidade que de fato importa. E ele estava falando da sua ressurreição, que é o poder de Deus para poder imprimir na minha e na sua vida um compartilhar com o Espírito de Deus, de tal forma que seja erigido dentro de nós um poder da vida da ressurreição, de uma forma tão inabalável, onde ela se expressa, porque vida cristã não é repressão da vida velha, não é não posso, é a expressão da vida nova. E quando Jesus fala dessa necessidade, essa necessidade tem a ver com quem, amados? É necessário para quem? Para Jesus? É necessário para Jesus? Jesus morreu para se salvar? Jesus morreu para salvar quem, amados? Nós. E essa palavra é muito bacana, nós. Porque nós não sabemos mais evangelizar assim, inclusive. Tem sido tão deturpado em nós a estrutura do que é o evangelho, que nós evangelizamos eu, tu, ele. Eu sou o salvo, eu sou o crente. Tu é o perdido. Ele é quem salva. Daí eu chego para o tu e falo: tu, sabe ele? Então ele me salvou. E tu precisa vir aqui, aonde eu vou. Porque senão, se tu não tiver como eu, com ele, tu vai para o inferno. Mas o pai é quê? É de quem o pai? Se o pai é nosso, o que o irmão é? Nossa, o irmão é meu. Então nós devíamos fazer assim, como o PB Júnior fala, nós devíamos chegar assim e falar: ô nós temos que arranjar um jeito de falar com nós sobre nós. Porque essa é a realidade que o Evangelho promove, onde nós somos nós. O da Globo é que é? 100 milhões de uns. Tem um time alemão chamado... Onde é que o Rafinha joga, gente, mesmo? Bayern. Tem um slogan deles, é assim: nós somos nós. E onde é identificado esse processo? De um Deus que se revela como aquele que se dá, que vive realidades onde ele não precisaria viver, por causa de gente que necessariamente não sabe nem quem ele é, de gente que para ele tanto faz
ser Jeremias, ser Genésio, ser João Batista, ser Elias, desde que você, de alguma maneira, faça algo para mim. E Jesus está querendo fazer algo por eles. E quando Jesus manifesta esse caminho, alguém que está seguindo um cara que vive para se dar pelos outros, mas está preocupado com a própria vida, está olhando para o umbigo, o seu umbigo é o centro do universo, Deus é meu, a bênção é minha, o pão é meu. Alguém assim se preocupa quando vê o seu mestre andando na direção, para o lado de fora dele, porque se eu for seguir esse cara, eu vou me dar mal. Então eu chamo, já que ele me deu uma moral, falou que, pô, fui bem pra caramba, tal, tive uma revelação às pampas, tal. Eu me acho no direito de chamar Jesus e dizer assim: chega no escritório. Isso não vai te acontecer, não. Pedro, chamando à parte, repreendendo, diz: de modo nenhum isso te acontecerá, tenha compaixão de ti mesmo. E aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Aparta, arreda-te de mim, Satanás. Como que Jesus identifica a voz de Satanás? Já estava acostumado? A voz de Satanás é muito simples, irmão. Se você quiser saber discernir a voz de Satanás, ela sempre vai te salvar. Preste atenção. Em nome de Jesus o Cristo, preste atenção, abra os seus ouvidos e o seu coração. A voz de Satanás sempre vai querer te salvar. É isso que ele fez na tentação que o Paulo citou. Ele diz assim: viu, você está com fome, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. Faz algo para você satisfazer a sua necessidade. Faz algo extraordinário. Usa o seu poder para você. Jesus fala: não, relaxe. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viu? Eu estou afim de te dar tudo. Você não vai precisar nem ir para a cruz. Basta você só se curvar aqui diante de mim, que a sua vida será facilitada. A voz de Satanás é sempre uma voz de salvação. É sempre uma voz que faz eu andar na minha própria direção. É sempre um evangelho para mim. É sempre um jejum para mim. É sempre uma contribuição para mim. É sempre um serviço. Nunca é um trabalho. O serviço visa o salário. O trabalho visa a relação. É isso que Jesus nos ensinou. Meu pai trabalha até agora e por isso eu também trabalho. Se o meu pai fosse para a rede, eu estaria onde? Na rede. Se o meu pai fosse para a Austrália, eu quero andar com meu pai, porque sempre foi o desejo de Deus. É isso que ele expressa a Abraão: Abraão, para. Anda comigo, eu te farei perfeito. É isso que ele diz a Marta: Marta, Marta, andas angustiadas e atarefadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor delas. Qual é? Senta aí, vamos trocar uma ideia. Está tudo feito, está consumado esse processo. Aí o serviço na igreja passa a ser um meio pela qual eu adquiro valores, eu adquiro direitos. Não passa a ser um lugar onde eu me dou, como expressão daquele que eu sou em Deus. Um filho, uma filha de Deus que expressa a Deus. Um Deus que se dá, gera um filho que se dá. Um Deus que se derrama para fora, gera um filho que se derrama para fora. Um Deus que é generoso, gera um filho generoso. Mas a gente vê muita coisa sendo construída em nome de Jesus Cristo, falando de Deus, usando a Bíblia, usando a tradição cristã, andando na direção contrária, na direção que Pedro merece a repreensão. Gente que vai à igreja para se dar bem, gente que se reúne para poder a sua empresa andar para frente, gente que ora
ou para aplacar a ira de Deus, ou para fazer com que Deus faça a sua vontade. A palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e muitas vezes nós vamos diante do Senhor, irmãos, vocês sabem do que eu estou falando, e nós vamos lá para ouvir ou para falar? Tem um amigo que diz o seguinte: bom, se Jesus aparecesse na reunião da igreja aqui, em carne e osso, e dissesse, ó, no final da reunião eu vou estar atendendo ali. Só que é o seguinte, cada um tem 1 minuto. Por isso, os anjaradas chegavam aqui, as anjaradas iam desperdiçando aí papel, caneta, dispensando papel, caneta para todo mundo. E você está na fila aqui, ó. Como é que esse papel ia chegar lá diante de Jesus? Em branco ou tudo escrito? Se a gente fosse sincero, você ia estar pensando, isso aqui eu não posso esquecer de falar com ele. Isso aqui, ó, meu casamento, meu noivo. Tá, ó, o meu marido tem que mudar aqui também, ó, meu marido. Minha mulher, minha mulher tá que precisa aqui. Tá, tem aquela dívida lá também. Isso aqui eu não posso deixar de falar com ele. Seriam poucos que chegariam lá com o papel em branco e a caneta dizendo, vai, Senhor, pode falar que o seu servo ouve. Eu quero saber o que tem para fazer. E por que eu chego com ele tudo escrito lá? Porque eu aprendi que o Evangelho é para mim. Porque eu aprendi que o Evangelho é barganha. Porque eu aprendi que o Evangelho é mérito. Mas isso não é Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é cogitar das coisas dos homens e não das coisas de Deus, daquilo que tem relação nas preocupações que eu e você alimentamos. Nós construímos um homem, uma mulher, aquilo que nós chamamos de eu, e vamos lá pedir para Deus salvar isto. E Deus quer matar isto. É por isso que Ele vai para a cruz. Porque isso que você chama de eu, tem que morrer. Para nascer de novo, uma realidade nova, uma pessoa que passa a ser a expressão de Deus na multidão. Não há uma cisão com a multidão. Do tipo, nós somos os pregadores da verdade. Isso é invalidar a verdade. Jesus, quando esteve diante da multidão, a palavra de Deus fala que Ele se compadeceu dela. É que para eu e você entendermos que, uma vez que nós somos este ser regenerado, a partir da regeneração, do encontro verdadeiro com o Senhor, não com a sua religião, não com a sua tradição, não com a sua cultura religiosa, mas um encontro com Deus que diante dele, quando você olhou, falou, meu Deus, se o Senhor é a verdade, eu sou uma mentira. Se o Senhor é o caminho, eu estou para lá de Bagdá, virei, nem sei onde estou. E se o Senhor é a vida, eu estou morto. Eu achei que o Senhor era para resolver meus problemas. Não, filhão. Você, se beber da água que eu der, você não vai ficar vivendo da sua sede. Você vai ser um rio a jorrar. O primeiro Adão era uma alma viva, consumidor de vida. Alma. O primeiro Adão é alma vivente, consumidor de vida. E o último Adão, espírito vivificante. Você é luz, você é a luz do mundo. Você é para estar andando, quer onde você esteja, quer seja no Zanoni, no Happy Hour, quer seja aqui na comunidade, quer ser no seu trabalho, quer ser na rua, alguém que possa olhar para você e ver Deus.
de tal forma que você entenda as circunstâncias que estão acontecendo à sua volta, estão sob o governo de Deus, e que Ele é bom, e que Ele vai operar em todas as coisas para o seu bem, para o bem daqueles que lhe amam, pois somos feitura sua, somos filhos dEle, aqueles que Ele conheceu de antemão, eu e você. Gênesis 1:26 está falando disso. Nós não estamos falando de calvinismo, de arminianismo, nós estamos falando do Evangelho. E o Evangelho diz, primeiro, quem foi crucificado com Jesus Cristo ficou sem mão para levantar bandeiras. Deus não quer saber se você é arminiano ou calvinista, essa pergunta não será feita. Deus só vai olhar se você tem o Espírito Santo dele habitando em você, esse que é o penhor, diz a palavra. A única pergunta, como o Brenan vai dizer, que você vai ter que responder naquele dia é: você realmente confiou que eu te amei? Ou você duvidou desse amor? E a palavra de Deus vai dizer que antes do mundo ser mundo, Deus te quis. E Ele falou como você deveria ser, a imagem e a semelhança dEle, que expressasse o caráter dEle e que governasse como Ele governa. E é isso que Romanos 8 está dizendo. Que esta forma de Deus, antes de haver destino, antes de haver tempo, pensou em mim, pensou em você, ela se expressa em Jesus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito está lá em Gênesis 1:26. Este é o propósito de Deus, ter uma família de filhos e filhas que o expressam e que governe tudo que é dele, e que tenha um relacionamento com ele. Esse é o Evangelho. Esse é o nosso predestino de todo ser humano que veio a essa terra. E quando não cumpre essa realidade, está desviado do propósito para o qual foi criado. Está perdido. Porque o seu predestino é ser chamado, porque já foi justificado, porque também já foi glorificado a partir da sua unidade em Jesus pela fé. E o que a gente pode dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua dor de barriga, amados, a sua empresa quebrando, o seu marido chato, a sua mulher chata, todas essas coisas podem ser instrumentos por o qual Deus vai forjando em você um caráter parecido com o dele, de um Deus que é amor, que age por graça, que age por misericórdia, que age para tentar salvar o outro, o perdido. Porque esse Deus que salva os bons e que manda os maus para o inferno, esse é um Deus corrupto. Mas o Deus revelado em Jesus Cristo é o Deus que não se corrompe. Tem gente chamando Ele de mestre, e tem gente marretando a mão dEle, e Ele está tratando tanto um como o outro com a mesma misericórdia. Ele é o que faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, e sua chuva cair sobre o quê? Maus e bons. Deus não se corrompe por causa da sua maldade, Ele sempre vai ser misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, e ela se renova todas as manhãs, e Ele está para dar a você de graça. O seu pecado não é um problema para Deus, porque para um grande pecador existe um grande Salvador, Jesus Cristo. O seu pecado é um problema para você, atrapalha a sua vida, te mata. Experimenta mentir um ano, e vê daqui um ano como está a sua vida. Mente em todas as suas relações, vê como elas estarão. Experimenta adulterar, experimenta roubar, experimenta matar. Você acha que Deus pega gripe com o seu pecado? Ele está falando por amor a você. Mas aí a gente cumpre meia dúzia de coisas desse tipo e vai esfregar na cara do irmão dizendo, e na cara de Deus, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como esses loucos aí. Eu sou crente, não bebo, não fumo, não falo palavrão. Meu gato não bebe, não fuma, não fala palavrão. E agora foi castrado ainda, então virou santo. Gente do céu, do que a gente está chamando de Evangelho de Jesus? Você quer saber quem você é?
Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. A gente só precisa avisar a turma que está em volta. Qual que é o tamanho da sua igreja? A minha tem mais ou menos 500 mil membros. 500 a 600 mil membros, mais ou menos. Eu vou nos congressos, você vê que os pastores eles já chegam querendo medir você. Ô, você é pastor? Sou pastor. Quantos membros tem sua igreja? Fala, mais ou menos uns 500 mil. Os caras dão um louco, hein? Eles já pensam no salário. Falam... A sua igreja é o tamanho da nossa cidade. Onde você pode ser um instrumento de revelar Deus. Nós não temos que levar as pessoas a Deus. Vai para a minha igreja. Nós temos que levar Deus às pessoas. A igreja é chamada para fora. A graça bruta voltada para dentro não faz sentido algum. É as portas do inferno que nós temos que ir lá e meter o pé nessa desgraça, ué. Só existe uma igreja. A igreja de Cristo. E você, se você é um filho, uma filha de Deus, vai andar com Deus, para aprender de Deus, a respeitar o cenário que Ele lhe dá, saber que Deus tem os seus em todos os lugares. Deus tem gente cá embaixo, seu Benedito. Seu Benedito trabalhava numa coisa tipo Sanepar, só que em São Paulo, não sei como é o nome, Sabesp. E naquela época, era a época da picareta. Você tinha que abrir vala a picareta, não é agora que é o tal. E diz a história que ele fazia aquela vala, rapaz, mas aquela vala medida a esquadro. E no final do dia ele colocava assim, antes de todo mundo entrar no caminhão, todo mundo entrando no caminhão tinha que esperar ele, que ele parava ali, ele ficava olhando aquela vala ali, e ele falava, eita vala bem feita. Ó. Aí ele falava assim, pai, vai chegar uma turma aqui para passar as manilhas. Quando essa turma chegar, eles vão olhar para essa vala aqui, eles vão falar, rapaz, que vala bem feita. Mas eu quero dizer, pai, é para a tua glória. A glória do Senhor. É para que eles te vejam. É por isso que a vala é feita assim. Mas às vezes, Deus pega um Zé. Deus pega um Zé e coloca para governar a maior potência do mundo da época. Ele vira governador do Egito. Porque aquilo vai servir um propósito. Então não importa se é o cavador de vala, ou se é o governador de tudo. Deus tem os seus em todos os lugares. Saiba que onde Deus te colocou, Deus só quer expressar o amor dele às pessoas. Avisar as pessoas que elas não precisam ter esse medo. Que elas não precisam ficar boas para ele aceitá-las. Que ele veio e provou o seu amor para com nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus só quer transformar a sua vida, te dar um novo coração, te dar a mente de Jesus, te fazer filho e filha, de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada. É só vir para a luz, é só querer, é só receber. E é nesse espírito, amados, que nós gostaríamos de seguir o próximo ano, enquanto comunidade. Você que já está fazendo parte há mais tempo, é o nosso jeitão. Mas pastor, isso aí não vai dar gente. Não, fica sossegado. Isso aí não faz crescer a igreja. Tem um movimento agora, ó. Os caras chegam e falam, ó, tem um negócio de célula agora que vai bombar.
Eu falo, irmão, você sabe que câncer é célula aumentando também de forma desgovernada, né? Os caras ficam ligeiros assim comigo, assim. Para mim não tem nenhum problema, pode ser, mas desde que o objetivo não seja esse, né? Não seja o número, mas seja a vida das pessoas, né? Aí tem um outro amigo que diz diferente, ele fala, na verdade, o problema desse tipo de pregação, da graça, do evangelho, é que só faz crescer a igreja. Eu não sei se vocês entenderam, mas... Ô Juju, você tinha que entender, Juju. Um fala, esse evangelho não faz crescer a igreja. O outro fala, não, o problema disso é que só cresce a igreja. Às vezes a denominação não cresce, mas a igreja só cresce com esse evangelho. O evangelho de um Deus que é bom. Porque esse Deus que fica esperando você olhar o WhatsApp que o cara mandou para te ferrar na curva, esse Deus não é o Deus revelado em Cristo Jesus, não. O Deus revelado em Cristo Jesus, Ele crucificou você. Crucificou a carne com suas paixões e concupiscências. E vos deu uma nova vida. Aonde você, pela comunhão, pela fé, pelo capacete da salvação, escudo da fé, você pode apagar os dardos inflamados do inimigo, diz a palavra. Quem é Jesus, amados? E quem é você? E quem é a multidão? Que diz o povo ser o filho do homem? E vós, quem dizeis que eu sou? A diferença está aí. E nesse sentido, remindo o tempo, Roma, 1 Coríntios 11, verso 17, diz assim, nisto porém que vos prescrevo não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Quem vai distribuir a ceia do Senhor? Eu vou chamar a Geni e o Bilha. Se tem mais lá no fundo lá. Preste atenção nesse texto, amados. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. É possível a igreja se ajuntar para pior? É pior, é possível. Porque antes disso tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu até acredito. O problema não são nem as divisões, o problema é que ele vai dizer já já, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem manifestos ou conhecidos no vosso meio. O problema é quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Mas por que não? Porque quando você come a ceia do Senhor, você agradece. Quando você come a sua própria ceia, a ceia que você fez por merecer, você não agradece ninguém, não é verdade? Isso aqui é suor do meu labor. E se alguém comer daquela ceia, você fica bravo ou não? Você fala, como é que esse maluco está pegando um pedaço do meu queijo aqui? Quem pegou o meu queijo? Quem é o nome do livro? Quem comeu meu queijo aqui? Quem roubou, sei lá, é. Não é eu não li, é eu não leio, falo. Está esperando sair o filme. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis,
Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão, e tendo dado o quê? Agradece. Aí o pão é nosso. O pão não é meu, porque eu não agradeço pão meu. Ô Alexandre, obrigado pelo meu pão. Ai, que pãozinho lindo. Vou comer tudinho. Não agradeço, né? Tendo dado graças, fez o quê? O partiu. A igreja é pão partido. Viu a diferença? Se salva? Não, reparta. Quem quer se salvar não reparte pão, irmãos. Come e guarda o resto para comer amanhã depois. Mesmo que seja duro, mesmo que seja o pão que o diabo amassou com o rabo, mas ele não dá. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, fala com coragem, irmão, e assim, segundo a avaliação, se foi bem, coma, se foi mal, não coma, isso está escrito. E assim, coma. E qual que é a avaliação que você pode chegar de você diante do Deus de toda a graça? Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Agora sabe o que a gente faz? A gente avalia o mês. Se foi aquele mês que você bateu na mãe por causa do mistura, chutou o cachorro, mostrou o dedo no trânsito, você fala: não posso comer. Porque o seu salvador é você. Porque você não entendeu, não discerniu o corpo. Você só olha para o seu corpo. Então se você não está bem... Agora, se é aquele mês que você, dizimou 20%, sabe? Se é aquele mês que você orou, jejum, aí você chega grandão, e aí Deus? Bilhar, 2 do vinho, tá? Do suquinho não, 2 do vinho para mim, porque eu estou podendo. Não, irmão. Avalie o homem a si mesmo e em seguida come. Você não pode chegar a nenhuma avaliação, a não ser: Senhor, obrigado pelo sangue, pelo corpo, pelo sangue de Jesus, que é por causa disto que eu posso te chamar de Pai, que eu posso entrar na tua presença, que eu posso fazer parte da sua mesa. É por causa do sacrifício do Cordeiro, não é por causa de mim, não. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É só você chegar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu me julguei e vi que sou pecador. Teve um cara que fez isso, ele falou: vai justificado para casa. Mas teve outro que chegou: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Ele falou: filho, volta. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Olhe para o lado, discirna o corpo. Entenda que você não é só você. Entenda que do lado seu existe alguém. Espere uns pelos outros. Nós fizemos da ceia um meio de exclusão, enquanto a ceia, segundo o texto, era um meio de incluir as pessoas. Tem gente que, se não está no rol de dizimista, não pode fazer parte da ceia. Mas não é isso que o texto diz. Por que envergonhais assim os que nada tendes? Esperai, irmão. Esperai uns pelos outros. Senão a sua reunião é para o mal. Senão é: meu Deus, é o meu ventre, eu quero comer, o resto que se exploda. Eu já fiz parte desse momento assim. Até que eu vi um velho pastor ministrando uma ceia, em que ele dizia... Ele pegou esse texto e ele viu uma mulher que um dia não pegou a ceia,
E ele disse assim, a irmã não quis participar da ceia. E a irmã disse, não, pastor. E ele falou, mas por quê? Aí ela disse assim, porque eu estou em pecado. E daí ela olhou e disse assim, ele olhou e falou assim, e o que a irmã pode fazer? A irmã pode despecar? Ou a irmã crê que o sacrifício de Jesus, ou o irmão crê, ou a irmã crê que o sacrifício de Jesus é único e suficiente para pagar por todos os seus pecados. Ou você vai viver uma vida de altos e baixos, irmão. Ou você vai viver sustentado pelo seu desempenho religioso, culpado, ora soberbo. Porque o seu desempenho religioso não gera em você um joelho dobrado, gera em você um nariz empinado. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros. Mas quando a gente se conhece, quando a gente avalia nós mesmos, e a gente vê coisa boa saindo da gente, a gente fala, Deus, isso só pode ser milagre. Louvado seja o teu nome. Senhor, esse buraco saiu tão retinho assim por causa do Senhor. Os caras vão falar que eu cavo bem, mas eu sei que é o Senhor. Por isso a glória é tua, Senhor. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. Diante dessa irmã que ele diz isso, quando ele fala isso, ele ministrando a ceia, ele diz assim, Senhor, eu te louvo, porque a única coisa que eu tenho para te oferecer são os meus pecados, mas por causa do sangue de Jesus, eu te dou graças pelo pão e pelo vinho, por essa eterna salvação. Por isso, amados, cada um de vós se entenda como um corpo. E quem foi redimido pelo sangue do Cordeiro, quem faz parte da família de Deus, da igreja de Cristo, sustentado pela obra de Jesus Cristo, que é única e suficiente, celebre com o pão e com o vinho.